Palavras diárias de Deus. Aquilo que envolve as visões diz respeito basicamente à obra de Deus, e aquilo que envolve a prática deve ser realizado pelo homem e não tem relação com Deus. A obra de Deus é concluída pelo próprio Deus, e a prática do homem é realizada pelo próprio homem. O que deve ser realizado pelo próprio Deus não precisa ser realizado pelo homem, e o que deve ser praticado pelo homem não tem relação com Deus. A obra de Deus é seu próprio ministério e não tem relação com o homem. Essa obra não precisa ser realizada pelo homem e, além disso, o homem seria incapaz de realizar a obra a ser realizada por Deus. A prática exigida do homem deve ser realizada pelo homem, seja ela o sacrifício de sua vida ou sua entrega a Satanás para ser testemunha. Tais coisas devem ser realizadas pelo homem. O próprio Deus conclui toda a obra que deve realizar, e o que o homem deve fazer é mostrado ao homem, e o trabalho restante é deixado para o homem. Deus não realiza nenhuma obra adicional. Ele realiza somente a obra dentro da competência de seu ministério e apenas mostra o caminho ao homem. Realiza somente a obra de abrir o caminho e não a obra de pavimentar o caminho. Isso deve ser compreendido pelo homem. Colocar a verdade em prática significa colocar as palavras de Deus em prática, e tudo isso é o dever do homem. É o que deve ser feito pelo homem e não tem nada a ver com Deus. Se o homem exige que Deus também passe por tormento e refinamento na verdade, assim como o homem, então o homem está sendo desobediente. A obra de Deus é realizar seu ministério, e o dever do homem é obedecer toda a orientação de Deus sem qualquer resistência. O homem tem o dever de cumprir o que lhe é exigido, não importa como Deus realize sua obra ou viva. Somente Deus pode fazer exigências ao homem, ou seja, somente Deus está apto a fazer exigências ao homem. O homem não deve ter nenhuma escolha, não deve fazer nada além de se submeter e praticar plenamente. Esse é o sentido que o homem deve ter. Quando a obra a ser realizada pelo próprio Deus for concluída, o homem deve experimentá-la, passo a passo. Se, ao final, quando o gerenciamento integral de Deus estiver concluído, o homem ainda não tiver cumprido o que é exigido dele por Deus, então um homem deverá ser punido. Se o homem não cumpre as exigências de Deus, isso se deve à desobediência do homem. Não significa que Deus não tenha realizado plenamente a sua obra. Aqueles que são incapazes de pôr em prática as palavras de Deus, aqueles que são incapazes de cumprir as exigências de Deus e aqueles que são incapazes de dar a sua lealdade e cumprir seu dever, todos serão punidos. O que vocês devem realizar hoje não são exigências adicionais, mas o dever do homem, e aquilo que deve ser feito por todas as pessoas. Se vocês são incapazes de fazer o seu dever ou de fazê-lo corretamente, não estão criando problemas para si mesmos? Não estão cortejando a morte? Como podem ainda esperar ter um futuro e perspectivas? A obra de Deus é para o bem da humanidade, e a colaboração do homem é para o bem do gerenciamento de Deus. Quando Deus tiver realizado tudo o que ele deve realizar, requer-se que o homem não poupe esforços na sua prática e colabore com Deus. Na obra de Deus, o homem não deve poupar esforços. Deve oferecer sua lealdade e não se entregar a múltiplas concepções, nem sentar-se passivamente esperando a morte. Se Deus pode se sacrificar pelo homem,
Porque o homem não pode oferecer a sua lealdade a Deus. Deus é uno de coração e mente para com o homem. Então, por que o homem não pode oferecer um pouco de colaboração? Deus realiza sua obra para a humanidade. Então, por que o homem não pode realizar parte de seu dever para ajudar o gerenciamento de Deus? A obra de Deus alcançou o estágio atual, e mesmo assim vocês veem, mas não agem. Vocês ouvem, mas não se movem. Pessoas assim não são objetos de perdição? Deus já se dedicou inteiramente ao homem. Então por que, hoje, o homem é incapaz de realizar o seu dever com seriedade? A obra de Deus é sua prioridade maior, e sua obra de gerenciamento é de extrema importância. A prioridade maior do homem é colocar as palavras de Deus em prática e cumprir as exigências de Deus. Todos vocês devem compreender isso. As palavras que lhe foram ditas atingiram o âmago da sua essência, e a obra de Deus penetrou em território inédito. Muitas pessoas ainda não entendem a verdade ou a falsidade desse caminho. Ainda estão esperando e observando, sem cumprir seus deveres. Em vez disso, ficam examinando cada palavra e ação de Deus, se concentram no que ele come e veste, e suas concepções se tornam cada vez mais penosas. Não estarão fazendo muito barulho por nada? Como podem ser essas as pessoas que procuram Deus? E como podem ser essas as pessoas que se submetem intencionalmente a Deus? Elas deixam a lealdade e dever em segundo plano para se concentrar no paradeiro de Deus. Eles são ultrajantes. Se o homem entendeu tudo o que deveria entender e colocou em prática tudo o que deveria praticar, então Deus certamente abençoará o homem, pois o que ele exige do homem é o dever do homem e deve ser feito pelo homem. Se o homem for incapaz de compreender o que ele deve entender e incapaz de pôr em prática o que ele deve praticar, então o homem será punido. Os que não colaboram com Deus têm inimizade com Deus. Os que não aceitam a nova obra se opõem a ela, mesmo que não façam nada abertamente contrário a ela. Os que não praticam a verdade exigida por Deus são pessoas que se opõem deliberadamente às palavras de Deus e as desobedecem, mesmo que deem atenção especial à obra do Espírito Santo. Os que não obedecem às palavras de Deus e não se submetem a Deus são rebeldes e se opõem a Deus. Os que não cumprem seu dever são aqueles que não colaboram com Deus. E os que não colaboram com Deus são os que não aceitam a obra do Espírito Santo.